Vladimir Putin, o duro e implacável presidente que levantou a Rússia da debacle do neoliberalismo que se instalou em seu país depois do desmoronamento da União Soviética em 1989. É também um frio e muito perspicaz analista da realidade deste mundo em que vivemos. Vejamos aqui a sua intervenção lá em Davos, na Suíça, onde se reúne a nata da economia mundial. Pouco antes dessa intervenção que ele fez através de vídeo, o Vladimir Putin tinha desbaratado uma conspiração internacional, mais exatamente das grandes potências ocidentais, para instalar no país uma espécie de Juan Guaidó, ou seja, aquele presidente interino da Venezuela. Não era isso, por acaso, o que estavam querendo fazer com a volta do Alexei Navalny, o dissidente que teria sido envenenado pelos próprios russos, segundo as denúncias da Alemanha e demais países ocidentais? Primeiramente, vamos ver o que falou o Putin dessa nova realidade aí do mundo, com a pandemia, o domínio das Big Techs, inclusive sobre os estados nacionais, e, sobretudo, não é, a volta dos movimentos populistas, dos fascistas, dos nazistas, que, segundo o presidente da Rússia, lembra muito bem a Segunda Guerra Mundial, que foi marcada, segundo ele, pela ascensão desses movimentos. Na sua fala, ele também criticou as Big Techs, leia-se aí Google, Apple, Amazon e Facebook, que teriam passado a ser concorrentes dos estados. Ele falou das mudanças econômicas e políticas que o mundo tem apresentado nos últimos tempos. É difícil não perceber as transformações profundas na economia e política global, na vida social e tecnologias. A pandemia do coronavírus, que se tornou um desafio sério a toda a humanidade, só aumentou e acelerou as mudanças estruturais, cujas premissas já se formaram há muito. Esta pandemia agravou os problemas e desequilíbrios que já tinham se acumulado antes no mundo, disse o presidente. Nós vemos uma crise de modelos anteriores e dos instrumentos do desenvolvimento econômico, o fortalecimento da desigualdade social, tanto a nível global quanto em determinados países. Nós falamos disso antes, mas hoje isso gera uma polarização repentina das visões sociais, provoca o crescimento do populismo, do radicalismo de direita e de esquerda e outros extremismos. Tendo em vista os problemas já citados, Putin acredita que o cenário mundial atual relembra os anos de 1930 do século passado, diz ele. Obviamente que na história não há paralelos, mas segundo alguns especialistas, e eu respeito a opinião deles, correlacionam a situação atual com os anos de 30 do século passado. Pode-se concordar ou não com tal comparação, mas em muitos parâmetros, como a escala e o caráter sistêmico e integrado dos desafios, das ameaças potenciais, pode-se estabelecer uma determinada analogia. Para estimular o crescimento econômico global, a iniciativa estatal tem um papel importante, diz ele. Putin acredita que isso será possível em grande parte tendo por base estímulos orçamentários estatais, assim como o apoio dos bancos centrais,
Contudo, o processo deverá ser feito com interação entre os estados. E aí ele fala nas companhias digitais versus Estado. A gente sabe que o Putin é um grande especialista também nessa questão tecnológica. Ele preparou a Rússia e até transformou aquele país na primeira potência armamentista e possivelmente tecnológica, só superada pela China, e que enfrenta a potência do norte, os Estados Unidos. Sobretudo nessa questão de armamento, ele já estaria na frente. Ele também está muito empenhado na transformação da internet, não exatamente aquela baseada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, mas de uma integração mundial, reunindo de forma isonômica, ou seja, igualmente, as potências tecnológicas e militares, incluídas, claro, a Rússia, a China, o Irã, a Turquia, claro, e os Estados Unidos e as potências ocidentais, mas todo mundo competindo em nível de igualdade. Não sabemos se isso é um sonho. E também, a julgar pelos avanços da 5G na China e do telegrama, do russo telegrama, no plano aí dos aplicativos mais usados no mundo, é possível que isso se torne um dia realidade. Mas vejamos aqui o que diz o Putin. Os gigantes tecnológicos, sobretudo digitais, têm um papel cada vez mais importante na vida da sociedade. Hoje se fala muito sobre isso, especialmente em relação aos eventos que ocorreram na campanha pré-eleitoral nos Estados Unidos, ou seja, a campanha, não é, lá entre o Trump e o Biden. E elas já não são simples gigantes econômicos, diz ele sobre as Big Techs. Em diferentes áreas, elas já são de fato concorrentes do Estado. Mas, do ponto de vista das próprias empresas, sua posição monopolista é a ideal para a organização dos processos tecnológicos e comerciais. Talvez seja assim, mas na sociedade surge a questão de quanto tal monopolismo corresponde aos interesses sociais. Onde está o limite entre os negócios globais bem-sucedidos, os serviços necessários, a consolidação dos macroindicadores e as tentativas de controlar grosseiramente, usando seu arbítrio, a sociedade, de substituir os institutos democráticos legítimos e, em essência, usurpar ou limitar os direitos naturais da pessoa de decidir como viver, o que escolher, qual opinião expressar livremente, acrescentou o presidente da Rússia. Finalmente, é importante que a gente também aborde aquela questão do dissidente Navalny, Alexander Navalny, que teria sofrido um ataque lá na própria Rússia, não é? Através da inoculação de uma substância venenosa, tóxica em seu corpo, e que ele teria sido tratado na Alemanha. Na Alemanha ele volta são e salvo para a Rússia, com todos aqueles foros de Juan Guaidó russo, para criar uma espécie de enclave ali na Rússia, que nem fez o Guaidó lá na Venezuela. Mas aí o Putin mandou prendê-lo imediatamente já no aeroporto. E em seguida mandou prender vários de seus companheiros que se tinham estabelecido em rede por toda a Rússia para o regime democrático e impor ali um candidato a favor das grandes potências ocidentais. Aqui essa notícia do jornal, do site argentino de direita Infobae, diz que depois de uma onda de prisões de opositores, a justiça da Rússia negou a excarcelação, ou seja,
a liberação de Alexei Navalny. Então fala aqui que o ativista anticorrupção e inimigo jurado do Kremlin, olha aí como é que ele é também, né? É um tipo anticorrupção, um tipo meio Sérgio Moro, né? Só que na Rússia isso parece não valer muito em termos inclusive de opinião pública. Então diz que o ativista anticorrupção e inimigo jurado do Kremlin, que compareceu por videoconferência a partir de sua detenção, ou seja, de sua cela, denunciou uma flagrante violação da lei que busca intimidar a todo mundo. Ele estará atrás das grades ao menos até o dia 15 de fevereiro. Olha aqui o Navalny, o Alexei Navalny, é até um tanto parecido com Juan Guaidó.